Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a salvação da nossa alma, sobre tudo aquelas coisas que nos interessam no dia a dia, né? Eu agradeço por essa oportunidade de eu poder estar aqui junto com você, para nós podermos falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar mais uma palavrinha para vocês hoje. Aqui se encontra no livro de Efésios, capítulo 3. Mas antes eu quero deixar para você a senha do canal. É @oirmãozinho7969. É só você clicar na foto do irmãozinho que está embaixo à direita, uma pequenininha, depois você clica numa um pouquinho maior em cima e já abre os vídeos para você, tá? E aí você pode ver qual é o melhor, aquilo que você necessita, tá bom? Muito obrigado por me receber aí no seu lar. É um prazer eu poder estar aqui para poder falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje está tão difícil para nós falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que parece até pesadelo, né, meus irmãozinhos? Então o texto ele diz assim: Cristo habita pela fé nos vossos corações, e estando arraigado e fundado em amor. Esse é o texto, tá? Que nós vamos ler, é o que está escrito. Está escrito assim no Efésios, capítulo 3 de Efésios, versículo 1, diz assim, tá? Por essas razão, eu, Paulo, o prisioneiro do Senhor Jesus, por amor de vós, gentios. Ele está falando com nós, tá? Nós que não somos filhos de judeus, então nós somos gentios, é outras pessoas, viu? O versículo 2 diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Se é que eles têm ouvido o que ele está dizendo, né? E muitas vezes a gente escuta as coisas, mas não ouve, vira aí 2 segundinhos já não sabemos o que o evangelista ou o pregador falou para nós, né? O versículo 3 diz assim: como pela revelação me foi manifestado o ministério conforme acima em poucas palavras vos escrevi. Esse vos escrevi, ele está dizendo que aquilo eu já vos falei. Então ele só está lembrando, ele falou, eu já escrevi em letras grandes, com minhas próprias mãos. Ah, sabia, ó, eu falei várias vezes, deixei claro, e muitas vezes a gente às vezes acha que está escuro, não entendeu, né? E nós vamos pedir ao Senhor Jesus que, através do seu Espírito, que ele pode clarear a nossa mente, o nosso coração, que nós seja firme em espírito, não em carne, tá? Nós seja firme em espírito, para que nós possamos entender aquilo que está escrito. O verso 4 diz assim: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. É Paulo que está dizendo para eles, né? Quando eles vão perceber o que está escrito, o que eu estou falando, se é mentira, se é verdade. E hoje é difícil até você escutar essas coisas, né? Muitas vezes você escuta um negócio e nem precisa falar que é mentira. O 5 diz assim: o qual em outras gerações não foi manifesto aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas.
ele está dizendo que Jesus havia revelado aos santos dele, apóstolos e profeta. Paulo está dizendo profeta como ele, tá? Mas como um apóstolo, ele está dizendo que ele é um profeta do Senhor, tá? Estava ensinando a palavra. Todo mundo que ensina a palavra corretamente é um oráculo ou um profeta do Senhor Jesus, tá? Nós precisamos estar sempre contente, aprendendo, apto para aprender, para ensinar. É o que nós precisamos na palavra do Senhor. O 6 diz assim: e sabeis que os gentios são co-herdeiro e membro do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, Paulo está dizendo que por meio do Evangelho você está participando das graças de Deus, aquilo que Deus tem para nós, né? Então, através do Evangelho que chegou até nós, que até então eu não conhecia Deus, nem sabia quem era Deus, segundo a Bíblia está dizendo, tá? O 7 diz assim: do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Jesus deu através da operação do poder dele, deu para o apóstolo Paulo o Evangelho, tá? A mim, o mínimo de todos os santos, mas foi dado essas graças de anunciar aos gentios. Oh, meu pai do céu, meu rapazinho que até não quer mais falar comigo, já está desligando sozinho, me apagando. Desculpa, meus irmãozinhos. Desculpa que esse camaradinho aqui não está querendo trabalhar comigo hoje, não. O 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar aos gentios, desculpa, eu estou lendo no lugar errado aqui, meus irmãos. Eu vou ler outra vez, você me perdoa, tá? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. A riqueza, a sabedoria de Cristo, que quer dizer, tá? E foi dado para ele. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde o século estava oculto em Deus, que tudo criou. Quer dizer, estava guardado, seria o Evangelho, nesse que foi dado a Paulo, que estava guardado na sabedoria de Deus. O verso 10. Para que agora seja manifestado por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestial. Quer dizer que foi dado esse evangelho, os principados e potestades nas regiões celestial, tá? O verso 11 diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito que ele fez foi esse, tá? 12. No qual temos ousadia de acesso em confiança pela a nossa fé nele. A nossa fé em Jesus. Paulo está dizendo essa confiança que nós tivemos em nele, com a nossa fé. E sem a fé nós não chegamos em nenhum lugar, meus irmãozinhos. Nós só chegamos em algum lugar através da fé. Tá?
aqui está nos ensinando aqui, Cristo habita em nossos corações. Então aqui ele está falando, ele está ensinando o Evangelho para saber de onde que chegou essa graça até os nossos corações, aonde que o Senhor Jesus colocou as coisas através de Paulo para nos ensinar. Nós somos os gentios, nós que não somos filhos de judeus, tá? A pessoa que é filho de judeus não é já o povo escolhido. Quando fala o povo na Bíblia, é o povo de Israel, tá? Que está sendo falado. E nós somos gentios, nós estávamos fora do Evangelho, tá? Aí, através do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus deu o Evangelho para ser pregado para nós, que através do Evangelho chegou até nós a palavra do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãozinhos? Esse aqui é a primeira parte, tem mais uma parte. Assim que possível, eu pretendo anunciar a você também, se assim Deus, nosso Senhor Jesus, nos permitir. Tudo bem, meus irmãozinhos? Graça e paz para todos vocês. Um abraço.